Paz, irmãos, graças a Deus, mais uma oportunidade de falar alguma coisa a respeito do trabalho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para conosco. Eu quero, nessa oportunidade, trazer um pequeno comentário a respeito das nossas lições dominical. Isso nós vamos dar continuidade ao comentário na sequência de uma maneira diferente. Então nós temos aqui a nossa lição, que conforme foi escolhido pela nossa pastora, e eu acredito que dentro da sua compreensão deve ter um propósito mais definido para que ela leve a continuidade desse projeto. E na minha contribuição eu quero trazer um comentário sobre essa primeira lição, que tem como tema que por que preciso conhecer a Jesus. E nós poderíamos ainda simplificar esse tema trazendo por que conhecer a Jesus. Por que eu devo conhecer a Jesus? Na nossa lição nós temos uma sequência de assuntos, né, que serão comentados posteriormente, mas a princípio nós vamos nos prender na nossa lição Conversão da Vida Cristã, trazendo esse tema por que preciso conhecer a Jesus. Então, o que significa conhecer a Jesus? Nós podemos perguntar assim de uma maneira íntima para cada um dos irmãos: quem é Jesus para você? Ou o que é Jesus para você, de uma maneira mais direta? Nós sabemos que Jesus, se fosse responder assim, nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o nosso Salvador. Nós conhecemos parte da sua história, não é? Todos nós conhecemos a história de Jesus, mas você conhece realmente seu Salvador? Jesus é o nosso Salvador. Mas você conhece seu Salvador? Vamos supor que você é casado, casada ou casado. Você tem uma responsabilidade de ter tido um prévio conhecimento com o seu cônjuge. Então, se alguém perguntar, você conhece sua esposa ou você conhece seu marido, você tem uma resposta bem aprofundada a respeito daquele conhecimento, porque aquela pessoa é da sua intimidade. Então, nós, no caso, Jesus é o nosso Salvador, e nós ficamos perguntando, você conhece Jesus? Por que preciso conhecer a Jesus? Esse é o tema. E eu quero me prender a esse tema. Por que é preciso conhecer a Jesus? Então, o que é conhecer? O que é conhecer? Conhecer não é saber que existe. Você sabe da existência de uma coisa, mas talvez você não tenha um conhecimento profundo daquela coisa. Saber é diferente de existir. De saber que existe. Nós sabemos que temos um presidente, na nossa igreja tem presidente, no país tem presidente, num clube tem presidente, mas nós vamos falar no nosso presidente da República. Todo mundo, todos os brasileiros, 50% dos brasileiros adultos, eles sabem que o Brasil tem um presidente, sabe o nome dele. Mas nós podemos aprofundar essa pergunta falando assim: você realmente conhece o seu presidente? Você já falou com ele? Você já conversou com ele? Já apertou a mão dele? Você sabe onde ele mora? Sua família? E aí? Você tem essa intimidade? Então conhecer, você sabe, se você vê uma foto dele, aquele é o presidente. Mas quem é realmente o presidente? Como é o nome dele? O que é que ele gosta, o que ele faz? Isso é conhecimento. Conhecimento é intimidade, conhecimento é você ter intimidade. Então nós temos, por exemplo, em Marcos, capítulo 8, versículo 27 e 29,
nós temos um texto que diz assim: disse Jesus, versículo 27, que dizem os homens que eu sou? Então, e no versículo 29 ele pergunta: e vós quem dizes que eu sou? Duas perguntas. Quem diz os homens? Aquelas pessoas que não estavam com Jesus, que apenas andavam vendo o que Jesus fazia, assistia às coisas. Esse tinha uma visão. Quem diz os homens que eu sou? E o outro grupo era aquele grupo que já disse: e vós quem dizes que eu sou? Porque era o outro grupo que tinha intimidade, que andava com Jesus. Então aqui nós temos duas respostas. A primeira, para quem só conhecia Jesus fora pela visita, pelo trabalho. Mas a segunda era para um grupo que conhecia Jesus no dia a dia, que tinha intimidade com ele, chorava com ele, sorria com ele, comia com ele. Por isso Pedro diz ainda no versículo 29, a pergunta de Pedro foi diferente. Quando Jesus perguntou: o que diz os homens? Então havia uma disparidade de assunto. Um diz que tu és o profeta, outro diz que tu és fulano, outro diz que é o vinho de Deus e tal, mas havia uma diversidade de opiniões, porque não tinha aquela aproximação necessária. Mas quando Jesus disse: vós, quem dizes que eu sou, então Pedro agora se sobressai e diz: tu és o Cristo. Então agora, conhecer Jesus como Cristo não é uma questão de saber exteriormente, mas conhecer Jesus como Cristo era uma questão que só quem tinha intimidade. Por isso Jesus disse que bem-aventurado, porque não foi uma revelação do homem, mas foi uma revelação de Deus. Então, se você tem respeito, tem medo, tem pavor de alguém, você é obediente, você é submisso aos extremos até, mas jamais será um amigo ou companheiro se você não tiver conhecimento daquela pessoa com intimidade. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que se você pode ser um bom companheiro de trabalho, você tem um chefe, você tem um superior, você tem um pastor, você tem um amigo, você tem alguém que é superior a você, ou amigo no seu nível. Você pode ter respeito, pode ter medo, pode ter obediência, mas nunca você terá essa pessoa como um amigo se você não tiver uma intimidade com ele. Você sabe das coisas daquela pessoa, mas você não tem uma intimidade de ter um conhecimento íntimo com aquela pessoa. Então, volta a perguntar: por que então é preciso conhecer a Jesus? Porque nós já fizemos esse preâmbulo aqui, mostrando que existe uma diferença entre conhecer e saber quem é, né? Saber da existência é diferente de conhecer. Por que temos que conhecer? Porque também Jesus não quer ter você como um empregado, quando quer você como um escravo. Quando Jesus disse: vinde a mim, ele não é você vir a ele e ficar distante dele como um escravo, como um empregado. Jesus disse: vinde a mim, e quer você como um amigo, como um irmão, como uma família. E ele quer ter intimidade com você, ele quer que você viva com ele. Ele diz: eu e o Pai somos um. Então é preciso que você também seja um com Jesus, e você só pode ser um com Jesus se você tiver conhecimento, intimidade com ele. Então, e para ter essa pessoa íntima que Jesus quer que você tenha, é preciso conhecê-lo, e não somente saber que ele existe ou o que ele fez. Isso quer dizer, você, para ter intimidade com Jesus, não é somente saber da história dele, do que ele fez, tal. Você precisa ter uma aproximação maior. Por isso que lá em João 3,16, a Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então isso é um extrair do coração a intimidade para com a humanidade, né? Para com o próximo, né? O amor profundo. Né? É possível que haja uma acomodação. Aqui eu quero chamar a atenção para esse assunto sobre o conhecimento, que nós temos até aqui, numa segunda parte, que achei interessante, uma pergunta que diz assim, aqui na nossa introdução:
nós temos uma pergunta: por que eu tenho que conhecer Jesus se eu estou tão bem assim, sabendo da sua existência? Eu acho que é interessante isso, porque é como se a pessoa tivesse satisfeito só em conhecer superficialmente a pessoa de Jesus. Por que preciso conhecer a Jesus se eu já estou bem assim, do jeito que eu estou, com o conhecimento que eu tenho? Então, eu quero chamar a atenção para esse ponto. É possível que haja uma acomodação no dia a dia da igreja. Vamos pensar nesse assunto aqui. Uma acomodação no dia a dia da igreja, na igreja ou dos crentes, né? E que muitos acham que, por se considerarem salvos, então não deve buscar mais aproximação com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque acha que já tem o suficiente. Não sei se eu fui muito claro aqui, mas às vezes a pessoa está na igreja e cantando e pregando até, e falando e orando, e ele acha que ali já é suficiente. Tá bom, eu já sei que sou salvo, que se Jesus vier, eu vou com ele, para que eu tenho que me aproximar mais? Por que eu tenho que me aprofundar mais? Mas a palavra de Deus diz, no seu aprofundamento, em 2 Pedro 3,8, ele diz assim: antes crescei, versículo que eu estou lendo é 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A própria palavra de Deus, ele nos leva a um crescimento. Não podemos estagnar, não podemos parar somente em ter levantado a mão e estar satisfeito na igreja. É preciso um conhecimento, tanto para balizar a nossa fé, como para que a gente tenha uma resposta para aqueles que precisam ouvir a respeito da nossa salvação. E recebemos, e daqui temos um conhecimento capaz de transmitir para os outros. O Escariba diz que antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo passou por esse processo. Nós encontramos isso lá em Lucas, capítulo 2, versículo 52, que nos diz que o menino crescia em sabedoria, estatura e graça. Então, Jesus, ele, apesar de ser o Filho de Deus, etc., mas ele passou por esse processo de humanização. Então, ele crescia tanto em conhecimento, como sabedoria, como em graça. Ele era um menino, depois era um rapazinho, depois era um homem, então ele cresceu na estrutura, mas cresceu também em graça, em conhecimento, em aproximação com Deus, né? Um crescimento integral. E se você vê ainda em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, existe um conselho para que haja uma total transformação, que a Bíblia nos diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para quem venha a entender qual seja o real, perfeito conhecimento do que é que Deus quer fazer com você. Nós podemos até ler esse versículo para balizar melhor o nosso assunto em Romanos capítulo 12, né? Versículo: portanto, irmão, eu rogo pela compaixão de Deus que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, isso aqui é um processo de crescimento. Não se conforme, não se adapte, não pare ali nesse conhecimento que você tem a respeito de igreja, de mundo, mas cresça, porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um trabalho para cada um de nós. Então, nós acreditamos que o conhecimento nos leva a um crescimento. O conhecimento leva você a um crescimento. À medida que você vai tendo conhecimento, você vai crescendo. O menino diz a Bíblia que Jesus crescia em conhecimento, estatura e graça. Então, à medida que você vai tendo conhecimento, você vai crescendo. Você entra na igreja hoje como um crente comum, dando glória a Deus, mas você vai estudando, vai ouvindo os irmãos falarem, pregar, instruído, e você vai absorvendo, você vai entendendo o porquê da sua salvação,
você vai dando mais valor à sua salvação. Isso significa que você não está mais parado ali naquele mesmo lugar onde você entrou. Você agora tem um crescimento, você está andando. Então o crescimento nos leva, nos abaliza como uma base firme na palavra de Deus. O crescimento, quero repetir que o crescimento nos leva, o conhecimento nos leva ao conhecimento e nos fortalece. Quando a pessoa cresce, quando a pessoa tem um conhecimento, ele é forte na palavra de Deus. Não é? Ele está firmado. O conhecimento faz com que possamos ter certeza do que aceitamos, do que somos e do que seremos no reino de Deus, no reino eterno de Deus. Por quê? Porque às vezes você tem um começo na igreja e passa anos e mais anos ali só ouvindo, mas achando que a obrigação é só ouvir e não guardar, não observar, não procurar entender. E você nunca cresce, você se torna um alvo fácil para o inimigo lhe derrubar, porque você não tem raiz, você não tem base, você é como uma árvore ou uma casa plantada na areia, onde não tem base, e a sua base é o conhecimento da palavra de Deus. Se Jesus é o seu Salvador, você tem que ter um conhecimento de quem é o seu Salvador, por que ele é o seu Salvador. Isso chama-se conhecimento. Né? Então nós temos o capítulo 11 de Hebreus, ele nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque é impossível, diz a palavra de Deus, que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, se não tiver fé. Então, o conhecimento de causa é preciso saber o que aceitamos, a quem aceitamos, o fundamento da nossa fé, por que nós aceitamos. Então, podemos perguntar: quem é, então, Jesus para você? Quem é Jesus para você? Diante de tudo isso, quem é Jesus para você? É preciso que se entenda Jesus, a sua história não começa no seu nascimento e morte. Às vezes a gente fica achando que quando o crente não tem um aprofundamento na palavra de Deus, eles acham que Jesus apareceu ali quando o anjo apareceu a Maria, e ali o anjo disse: bem-aventurada és tu, tal, porque de ti nascerá o varão. Então Maria deu à luz Jesus, cresceu e tal, e morreu. Então o conhecimento de Jesus, sobre Jesus, não se prende àquilo ali. Quando você tem que crescer, você tem que entender que a história de Jesus começa não ali no seu nascimento, mas começa desde o começo da humanidade. Nós encontramos isso no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, onde está escrito ali, esse versículo, capítulo 3, versículo 16 de Gênesis, que diz que: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta semente te ferirá a cabeça, e tu, a semente da serpente, lhe ferirás o calcanhar. Então aqui já havia agora uma promessa de que aquela queda não seria uma queda eterna, mas haveria uma restauração. Então essa é a história, você tem que começar a entender dali. Né? Nós temos que entender que é preciso conhecer o Velho Testamento, sua história, suas profecias. Sabe, preciso entender que as profecias tinham o objetivo de conduzir o povo de Deus e preparar para receber o Salvador. Profetas como Isaías, Daniel, entre outros tantos, foram homens usados por Deus para atingir esse objetivo. Então, o Velho Testamento, ele é Deus mostrando, dando a promessa de que haveria um varão que esmagaria a cabeça da serpente, e agora Deus prepara um povo através dos hebreus, etc. e tal, e continua a alimentar a esperança desse povo através dos reis, profetas e suas histórias, até chegar ao momento quando Jesus disse, e na consumação dos tempos apareceu Jesus, né?
vindo sobre a lei para resgatar. Por isso Jesus disse, é chegado a hora. Essa história não começa com Jesus nascendo, mas começa desde quando o homem caiu lá no Éden. Então é preciso ter esse conhecimento daquilo que nós aceitamos, daquilo que nós somos, para que haja um abalizamento de fé. Então, o seu nascimento, sua vida, sua morte, sua ressurreição, nada foi por acaso, não foi uma aventura assim, não. Tudo estava dentro do propósito e plano de Deus, com o objetivo de salvar a humanidade, conforme nós encontramos ainda em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É preciso conhecer o Jesus atual no Novo Testamento, mas ver a sua história, a sua raiz no Velho Testamento. Na sequência, então, nós temos que como é que nós poderemos obter essas informações? Porque quando eu quero informação de alguma coisa, eu tenho que ter algum manual, alguma coisa. Então, a respeito de Jesus, a Bíblia é o perfil de Jesus. Leia a Bíblia, ou escute a Bíblia, quem não sabe ler, entenda a Bíblia, pergunta a alguém, seja conforme for a sua maneira, mas você precisa entender e conhecer quem é Jesus através da palavra de Deus. Então,